Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus por mais essa oportunidade na casa do Senhor. A palavra de Deus a qual vamos meditar essa noite se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo de número 35 e o versículo de número 36. Amém? Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Amém? Louvado seja Deus. Fecha os teus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos aqui pela oportunidade de glorificar o teu nome, de prestar o culto maravilhoso ao Senhor, pois que a tua presença já é manifesta neste lugar, meu Deus. Pois que quando estávamos, meu Deus, decidindo em nosso coração de estar na tua casa, o Senhor já aqui nos esperava, Senhor. Por isso que é maravilhoso cada culto na tua presença. Que o Senhor possa abençoar este momento na meditação da tua palavra, usando, meu Deus, o teu servo para transmitir a boa palavra, Senhor, que transforma a vida, que fortalece a fé e que salva, Senhor, a todos os quantos vêm a ti, Pai. Sê conosco neste momento glorioso de meditação da tua palavra, pois é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Louvado seja Deus. A igreja pode se assentar. As crianças vão para o departamento infantil. Louvado seja Deus. Já podem estar seguindo. E nós, então, passamos essa meditação na palavra de Deus, que é sobremodo maravilhosa, irmãos, e mostra como que a fé de alguém pode produzir um milagre e que a gente precisa realmente perseverar a alcançar tamanha bênção na nossa vida. A palavra de Deus mostra aí nessa passagem que certa vez ali Jesus, chegando a um determinado lugar, chegou e foi a encontro dele. Assim que ele desceu do barco, um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e ele então prostrou-se aos pés de Jesus, porque ele tinha um problema na sua casa. A sua filha estava doente, a ponto da morte, e ele então correu até Jesus, prostrou-se aos pés do Senhor e suplicou-se que Jesus então pudesse segui-lo, pudesse impor as mãos sobre ela, para que ela pudesse, sendo salva, viver no nome de Jesus Cristo. E a palavra fala então que Jesus foi com ele, no versículo 24. E esse versículo, na leitura da palavra, foi o primeiro que me impactou, quando estávamos então em casa meditando. Porque veja que Jesus, ele foi com Jairo diante da petição, não é verdade? Diante da súplica que Jairo fez ao Senhor Jesus. E assim também, irmãos, é na nossa vida, não é verdade? Na nossa vida, em todo o nosso cotidiano aí, a gente enfrenta muitas dificuldades, a gente enfrenta muitos problemas, não é verdade? E a gente pede sempre, né, que o Senhor possa estar conduzindo, que o Senhor possa estar guiando, que o Senhor possa estar abençoando todo momento, a fim do que, irmãos? A fim de que tudo dê certo, a fim de que as coisas aconteçam conforme a gente planeja, conforme a gente arquiteta nos nossos planos, conforme a vontade ali do nosso coração em realizar as nossas tarefas do cotidiano e também, não é verdade,
tudo o que a gente tenta a fazer. E é bem verdade, irmãos. Eu quero que você creia justamente nisso, que quando você pede a Jesus, Ele vai com você, e Ele está em sua companhia por todo o trajeto, desde que a gente o quê? Confie, desde que a gente o quê? Fique firme na fé de que o Senhor verdadeiramente está conosco, amém? E a palavra de Deus fala que o Senhor seguiu a Jairo para chegar até então à casa de Jairo, aonde a sua filha de cama estava à beira da morte, muito doente. Mas a palavra do Senhor diz que nesse intervir tinha uma multidão apertando Jesus, não é verdade? Porque aonde Jesus estava tinha uma multidão, não é verdade? E como é com a gente, né? Quando alguém vem pedir pra gente, e vem mais outro, e vem mais outro, e vem mais outro, a gente fala: poxa, fulano, pega a senha, porque eu sou um só, não é verdade? Porém, irmãos, o nosso Deus, Ele também é um só, mas Ele é onipresente, amém? Está em todos os lugares para nos atender, para nos abençoar, para nos assistir nas nossas dificuldades, a fim de que nós possamos ver o seu agir na nossa vida e perceber que mesmo naqueles momentos nos quais pareçamos estar sozinhos, Ele está conosco, amém? Louvado seja Deus, o Senhor, Ele sempre está conosco. E o que aconteceu? Que a caminho da casa de Jairo, conforme tinha aí uma multidão, imagine você também a ansiedade que estava Jairo dessa solução do seu problema, pois a sua filha já estava, na verdade, em uma fase avançada, doente, não é verdade? Porém, ele foi até Jesus, e Jesus estava dando ouvidos à sua petição, à sua oração, estava a caminho a bênção dele. Faltava o quê? Um tempo de paciência, faltava o quê? Um tempo de perseverança, e assim também é na nossa vida. Falta-nos um tempo de paciência, um tempo de perseverança, para que possamos então tomar posse da bênção e do milagre e abraçá-los com as nossas mãos, amém? E a palavra fala que nesse intervir, nesse caminho, aconteceu que uma mulher que já estava doente há 12 anos, sofrendo de uma hemorragia, veio e tocou em Jesus. E esse toque dessa mulher em Jesus não foi um toque como qualquer outro toque, foi um toque de fé. E é assim que nós temos que fazer, irmãos, quando nós vamos até ao Senhor. A palavra de Deus fala que todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é o que? Galardoador dos que o buscam, dos que oram, dos que clamam a Ele. Então, para me aproximar de Deus, eu preciso ter fé, crer que Ele vai me abençoar, que Ele vai atender a minha oração. E foi assim a oração desta mulher. Ela não ficou, irmãos, elaborando toda uma oração gigante, mas a palavra de Deus fala que ela orou no seu coração, e ela falava consigo mesma: se eu tão somente tocar em suas vestes, eu serei curada. Essa era a certeza da fé desta mulher. Essa era a certeza que estava nos pensamentos e no coração dela. E quando a gente tem uma certeza de fé em nossos pensamentos e em nossos corações, a gente tem que ter o quê? Firmeza e partir para a ação, não é verdade? Porque o que adianta eu ter fé e não agir através dessa fé, e não agir conforme essa fé que eu tenho? E a palavra de Deus fala que foi justamente o que essa mulher fez. Ela teve fé e agiu conforme a fé que ela teve. E ela pensou em um resultado negativo?
Ela pensou em algum resultado adverso que não seja aquele que estava firme em seu coração? Não, porque aquele que tem fé, ele não duvida. Aquele que tem fé, ele não espera outro resultado que não seja o resultado da sua fé. E qual que é o resultado da fé? A nossa fé, ela produz o quê? Milagres. Ela produz transformação, ela produz realizações, irmãos, mesmo que no mundo natural seja impossível, seja talvez inexplicável, através da fé, tudo pode acontecer, amém? Essa mulher já havia tanto tempo aí, diz a palavra do Senhor, doente, sofrendo, mas a partir do momento que ela agiu conforme a sua fé, todo aquele momento de sofrimento se transformou em cura, em libertação. E é assim que acontece na nossa vida, irmãos. Todo momento de dor, de sofrimento, de angústia, quando a gente coloca a nossa fé em prática, tudo cai por terra, porque o Senhor abençoa, restaura e muda toda e qualquer situação, para que o nome de Jesus seja glorificado e exaltado na nossa vida. E foi assim na vida dessa mulher. Quando ela tocou, imediatamente ela ficou curada. E qual que era o plano dela? Eu toco, fico curada e saio sem ninguém perceber, não é verdade? Porém, irmão, Jesus parou naquele momento. Jesus parou naquele momento e disse: calma, espera, alguém me tocou, aleluia. E todo mundo ficou, mas espera aí, todo mundo está te apertando, todo mundo está te tocando a todo momento, mas Jesus disse o quê? Que alguém me tocou. Esse alguém que me tocou não foi uma pessoa qualquer, não me tocou de qualquer maneira. Alguém me tocou com fé, alguém me tocou com aquela vontade do que? Vontade de vencer, vontade de que as coisas deem certo na sua vida, vontade de prevalecer sobre o mal, sobre todas as dificuldades. E é assim, irmãos, quando a gente tem essa vontade de que as coisas deem certo na nossa vida, essa vontade de vencer, a gente toca em Jesus, não como alguém qualquer, irmãos, mas Jesus olha e fala: opa, alguém me tocou. Aí eles disseram: por que perguntas que alguém te tocou? Porque de mim saiu poder, amém? Louvado seja Deus. Quando a gente toca em Jesus com fé, a gente recebe poder, irmãos, poder de Deus para vencer as enfermidades, para vencer as dificuldades do dia a dia, para vencer os males dessa vida, irmãos, que são poucos. Não, são muitos, mas sobre todos eles o Senhor espera que você vença. O Senhor tem para você determinada a vitória sobre todas as coisas no nome de Jesus Cristo. Mas é necessário que eu ignore o que as pessoas vão falar, ignore a multidão, como fez essa mulher, ignore talvez até alguém que possa ter pedido primeiro, porque veja, Jairo estava ali, Jesus estava indo para a casa dele, de repente Jesus para atender essa mulher, não é verdade? E às vezes a gente faz assim, a gente fica esperando a hora de fazer alguma coisa, esperando a hora de tomar uma atitude. Eu vou esperar aquilo acontecer, olha, eu vou esperar aquela situação passar, olha, eu vou esperar aquela outra pessoa, depois eu vou. Mas não é assim, irmão. A fé, ela quando colocada em prática, opera o quê? Instantaneamente. Porque Deus, irmãos, Ele não vai ficar assim esperando um ou outro, deixa eu ver qual que é o número da sua senha. Não, buscou com fé,
recebe poder. Foi assim que aconteceu com esta mulher. Ela não ficou esperando, peraí, mas o poder de Jesus está reservado para ressuscitar a filha de Jairo, então eu vou esperar ela ressuscitar, depois eu vou e peço por mim, depois eu vou e faço. Talvez a gente fica assim, esperando situações, esperando as coisas passarem, talvez esperando alguma coisa melhorar, alguma coisa mudar, algum sinal talvez, para que a gente tome uma atitude. Não espere para tomar uma atitude. Tenha fé. Siga com a fé firme na atitude. Não é verdade? E você vai receber poder de Deus. E o poder de Deus brilhando na sua vida vai fazer com que grandes milagres aconteçam. E foi assim. Pois que então Jesus parou, viu, conversou com ela ali. Não é verdade? E a palavra fala que o quê? Que Jesus falou: olha, mulher, que fé que você teve, hein? Não é verdade? Vai, pois que a tua fé te salvou. Veja aí no versículo 34. E ele lhe diz: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Olha que coisa. Coisa linda. O desejo de Jesus é que a gente viva livre do mal. Mas às vezes a gente vive a vida achando que o mal faz parte. Achando, não, o mal não tem que fazer parte da nossa vida. Nós temos que viver livres do mal. Na verdade, foi assim na oração modelo que Jesus Cristo nos ensinou. Que Deus livra-nos do mal. Então nós temos que viver o quê? Se Deus livra-nos do mal, nós temos que viver livres de todo mal. A enfermidade é boa? Não é mal. Então a gente tem que viver livre do mal. As necessidades, os problemas são bons? Não, é coisa ruim, né? E Deus quer que a gente faça o quê? Se viva livre dos problemas, resolva eles, não viva em função deles, mas solucione eles. Para quê? Para que a gente tenha uma vida feliz, para que a gente tenha uma vida agradável, para que a gente viva as bênçãos que o Senhor tem para nós. E como que eu vivo isso? Vivendo o problema, vivendo a enfermidade? Não, vivendo a fé que o Senhor tem para nossas vidas, amém? Louvado seja Deus. E enquanto isso, irmão, Jairo estava ali, talvez pensando: poxa vida, acabou, será que gastou o poder dele e não vai dar lá para curar minha filha? O que será que vai acontecer? Qual situação que é essa? Imagine a ansiedade, talvez, imagine lá a situação que ele estava vivendo, e despedida então aquela mulher que fora curada milagrosamente de um mal que a acompanhava há tantos anos. Chegou-se então, chegando próximo da casa de Jairo, vem uma turma que estava lá na casa dele, veio ao encontro. Olha só, pode parar de importunar o mestre, porque a tua filha já morreu. Pode parar de importunar o mestre, porque não faz mais sentido. Não faz mais sentido você orar por essa situação, já está perdida a situação. Não faz mais sentido você pedir a Deus e continuar perseverando por este problema, por esta enfermidade que você tanto quer ser curado, que você tanto quer que resolva. Não adianta você seguir. Olha, seu filho já está perdido, olha, aquela situação, ela já está acabada, não tem como mais resolver esse problema. E acontece, irmãos, que às vezes isso acontece com a gente. Conforme a gente perde e a gente vai perdendo as coisas, e a gente vai fracassando nos acontecimentos, a gente também vai perdendo a fé. Não é verdade? Olha, morreu aquela situação financeira, olha, com aquela situação morreu também a minha fé.
Olha, quando eu perdi aquele momento, eu perdi o chão, eu perdi tudo. Não é? Nós não podemos deixar com que as situações, irmãos, venham a interferir negativamente na nossa fé, a fim de que a gente se vê desprotegido, a gente se vê desolado, a gente se vê sozinho, sem ninguém. Não posso deixar que uma situação venha tirar toda a minha fé e eu desanime e eu fique deprimido de uma forma tamanha, não é verdade? Porque aquela pessoa deprimida é isso. Ela perdeu totalmente a fé, a esperança em qualquer coisa. Ela se deprimiu da vida em uma maneira geral. E como é que a gente vai fazer? Como que se resgata alguém assim? A gente precisa perseverar, a gente precisa orar por ela, não é verdade? Nós vamos atentar aí para os acontecimentos, veja, que chegaram a falar assim, ó, não tem mais sentido. Talvez as pessoas estão dizendo isso, talvez até o inimigo está dizendo isso nos seus pensamentos. Olha, não faz mais sentido você orar por isso. Não faz mais sentido você buscar por essa situação, porque já está perdido, porque a situação já está acabada, porque já passou, não é? Porque não vai dar certo. Mas a palavra de Deus fala que ele olhou para aquela situação, mas Jesus, versículo 36, entre as vírgulas, olha que coisa maravilhosa. Jesus, sem acudir a tais palavras, olha essa palavra, sem acudir, sem aceitar tais palavras, não é verdade? Disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Olha que palavra maravilhosa. Olha o que a gente tem, irmãos, para aprender com Jesus quando nós estamos à busca do milagre, quando nós estamos à busca do impossível, não é verdade? Se o Senhor fala que faz nos prosperar no deserto, é fácil prosperar no deserto? Não. É milagre, não é? Mas se Deus fala que faz, pela fé nós vamos conseguir. E nós temos que ir adiante nessa fé e nessa situação. Porém, irmãos, para a gente seguir firme no propósito do milagre e da fé, nós não podemos aceitar tais palavras. Palavras que vêm fazer o quê, irmãos? Vêm querer esmorecer a gente. Pensamentos, irmãos, que vêm querer nos jogar para baixo, nos fazer desistir das coisas. Você entendeu? Jesus foi com ele, irmão. Jesus está com você. Jesus ia com ele para nada, para chegar e falar: olha, a situação já era, né? Quando você foi me buscar, ela ainda estava viva, agora ela não está mais e eu não posso fazer mais nada. Claro que não, é verdade. Se Jesus está comigo, tudo vai dar bem, amém? Tudo vai dar bom, como estão dizendo aí hoje em dia, né? Deu bom, faz alguma coisa, olha, deu bom, tudo vai dar bom, porque a gente confia no poder do nosso Deus, e nada pode impedir o seu agir, amém? Vamos aplaudir e glorificar o Senhor, aleluia, pois nada pode impedir o agir de Deus, aleluia. Então, não aceite tais palavras. Fala para o irmão que está do seu lado, fala, não acuda tais palavras. Não aceite qualquer palavra, irmão, que venha fazer o quê? Te fazer desanimar. Você já não teve uma questão que você estava firme na fé, aí você foi dividir com alguém, aquela pessoa fez um comentário que já deixou você pensativo, que já deixou você pensativa naquela situação? Irmão, isso não vem de Deus, não. O que vem de Deus é o quê? Certeza, amém? É isso que vem de Deus, eu tenho certeza. Mas eu falei com alguém, poxa, essa pessoa me deixou com dúvida. Irmão, não é de Deus não. Não é de Deus esse comentário não.
Então eu não posso acudir e aceitar qualquer palavra, porque se eu aceitar essa palavra, a luz de Deus vai brilhar na minha vida? Não vai, porque eu já estou em dúvida, porque eu já desisti, não é verdade? Veja que Jesus olhou e falou para ele: olha só, olha, não aceita isso não tema, não tenha medo, somente creia. Louvado seja Deus. Tem momentos na nossa vida, irmãos, que a gente tem que ignorar tudo o que está acontecendo ao nosso redor, ignorar até mesmo os nossos pensamentos, ignorar, irmãos, até mesmo a lógica, e somente crer que Deus, Ele vai fazer um milagre na nossa vida. E quando a gente crê assim, Deus, Ele faz o milagre, ele acontece, a situação, ela se transforma, e aquilo que ia nos prejudicar, de repente, irmão, começa o quê? A nos fazer bem, começa o quê? A ser boa para nós. Por quê? Porque Deus está transformando, agindo em determinada situação, para que eu e você sejamos vitoriosos no nome de Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus. Contudo, versículo 37, Jesus não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. E chegando-se à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço e os que choravam e pranteavam muito. Louvado seja Deus. Então, o que aconteceu aqui, irmão? Quando Jesus chegou na casa dele, já estava todo mundo que tinha aceitado a situação, que tinha aceitado a derrota, já estavam chorando, já estavam pranteando, já estavam sofrendo pela situação, sofrendo pelo acontecido. Mas Jesus já estava de que jeito, irmão? Estava na fé. Junto com eles quem? Pedro, Tiago e João. Firmes na fé, que foram esses que o Senhor chamou para ir lá junto. Então, irmãos, significa que eu tenho que trazer comigo sempre pessoas que colocam o que na minha vida? Que impulsionam a minha fé, não que me coloquem em dúvida. Ah, mas eu fiz isso para você pensar as situações e tudo que pode acontecer, em tudo que não pode. As pessoas já julgam assim, irmão, mas não tem o que pode acontecer quando se eu estou agindo pela fé, amém? Quando estou agindo pela fé, o que é que pode acontecer, irmão? É o inimigo ser repreendido e o nome de Jesus Cristo glorificado, amém? Vamos aplaudir e glorificar o Senhor, porque é assim que a nossa fé é fortalecida. Aleluia, louvado seja Deus. Então tinha lá um monte de gente que já tinha aceitado a situação. E para esse monte de gente que já tinha aceitado a situação, Jesus estava de que jeito? E Jairo? Na fé. Fala comigo, Jesus estava firme. Jairo estava firme na fé, amém? E chegaram lá, as pessoas não estavam. E Jesus fez o quê? Jesus agiu conforme a fé que ele tinha, conforme a fé que eles estavam. Então eles chegaram, ao entrar, disse para todo o povo: por que estáis em alvoroço e chorais? A menina, a criança não está morta, mas dorme, amém? Louvado seja Deus, aleluia. É assim a situação, porque quando está morto, irmão, não dá mais, não é verdade? Quando também Jesus foi falar para os seus discípulos e dar a notícia de Lázaro, como que Jesus falou também? Que Lázaro estava dormindo, mas eu vou despertá-lo. É essas estratégias, irmãos, e é que a gente precisa ter na nossa vida, e não deixar que tais palavras negativas, não é verdade, possam nos atrapalhar no desenvolvimento da nossa fé. Porque veja que quando Jesus falou sobre e usou a palavra morte,
Não é verdade? Ele usou ela justamente ali naquele sentido, ó, a menina não está morta, mas dorme. Aleluia. Então Jesus estava mostrando o quê? Que a menina estava dormindo e que ele estava ali para despertá-la. Amém? Louvado seja Deus. É assim que a gente tem que agir nas nossas situações. Nós não podemos permitir que afirmações de derrota venham sair da nossa boca. Não é verdade? Como que, se eu ficar permitindo que afirmações de derrota saiam da minha boca, quando é que eu vou vencer? Não é verdade? Como que Deus espera que você vença se você mesmo se vê como derrotado? Se você mesmo acha que não consegue, se você mesmo acha que é incapaz, não é? Eu não posso afirmar a minha derrota. Eu posso talvez afirmar a minha fraqueza, seguindo do quê? De que o Senhor me fortalece, porque é assim que a gente aprende na palavra. Eu posso afirmar que sou incapaz, seguido de que o Senhor me capacita. Eu posso seguir dizendo que eu não consigo, mas seguido de que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não posso parar a afirmação com um ponto final, quando ela deveria ter uma vírgula, irmão, e seguir que Deus, em Cristo Jesus, eu posso todas as coisas, e eu vou vencer. Foi isso. Enquanto muitos estavam dizendo, a menina está morta, ponto final. Jesus seguiu, a menina não está morta. Ao invés de pôr a ponto final, ele pôs uma vírgula. Ela está dormindo, aleluia. Essa situação sua, ela não está perdida, você não perdeu. Você não é um derrotado, você não é uma derrotada. O Senhor vai agir. A situação, ela vai mudar. E você vai ver o poder de Deus na sua vida. Porém, irmãos, quando Jesus falou isso, ele foi o quê? Contra a lógica. Jesus bagunçou a cabeça de todo mundo que estava lá. Não é verdade? Aí todo mundo achou que Jesus era o quê? Piadista. Começaram o quê? A rir dele. Não é verdade? Acontece isso com você, comigo. Não espera o contrário das pessoas, porque quando a gente está na fé, a fé bagunça a cabeça dos que não são da fé, mas aquele que está na fé, ele tem certeza, mas aqueles que não estão na fé, esses confundem as coisas, esses acham que a sua fé é uma piada, esses acham que a sua esperança, ela não vai prevalecer, e elas vão e riem de você, como fizeram com Jesus. E riam-se dele. E quando riem da nossa fé, a gente faz o quê? A gente tira essas pessoas, porque esses que riem da sua fé vão ver o agir de Deus na sua vida. E foi o que aconteceu aqui. E é sempre assim que acontece, né? Eu não posso deixar que pessoas venham zombar da minha fé. Tem gente que porque riram da fé, agora eu não vou mais expor a minha fé, não. Não, irmãos, é aí que eu vou firme. Não é verdade? Sadraque, Mesaque e Abednego, eles cederam. Não. Eles foram firmes na fé. Firmes na fé. E por conta disso foram jogados na fornalha. E todos aqueles que zombaram, ela foi bobo, por que não dobrou o joelho na estátua? Aí tudo estaria resolvido, ele estava vivo agora, e tudo muito tranquilo. Mas não, irmão, eles preferiram confiar em Deus, e o milagre aconteceu. É assim. Aos que zombam, irmãos, resta depois fazer o quê? Crer e aplaudir esse Deus glorioso, amém? Louvado seja Deus, porque é assim. Aqueles que duvidam, quando vê o poder de Deus em ação na vida de alguém, ela fala, poxa vida, perdeu a oportunidade, podia ter sido com ela, mas duvidou, podia ter sido com ele,
mas duvidou. E nós não podemos ser assim, irmão. A ser como esses que podia ter sido com a gente, mas a gente duvidou. Não é momento da gente temer, irmãos, temer crise, enfermidade, temer situações, mas é momento da gente crer somente. Amém? Louvado seja Deus. E a palavra de Deus fala aí que depois que riram de Jesus, Jesus falou para aqueles que riram dele: ó, sai todos daqui. Sai todos daqui. Todos saíram e ficou só ele e o pai e a mãe da criança. E aqueles que vieram com ele, Pedro, Tiago e João. E a palavra fala que Jesus fez o que então? Porque para aqueles que ela estava morta, não tinha solução. Mas para o pai, para a mãe da menina que estavam na fé, que queriam a filha de volta, para aqueles que tinham ido com Jesus, que estavam na fé de um milagre acontecer, Jesus tomou a mão da menina e disse: menina, eu te mando, levanta. E ela estava dormindo, verdade. E ela acordou e se colocou de pé para a honra e a glória de Jesus. O que a gente aprende com isso, irmão? Que não importa a dificuldade, o inimigo ele vai querer brincar com a sua mente, achando que não é possível, talvez dizendo que é momento de você parar, talvez até falando para você: olha, Deus não é surdo, Deus já ouviu, para de importunar. Mas não para não, porque a fé ela é importante para nós. O perseverar, irmãos, não quer dizer que Deus é surdo e não está agindo, mas é sim para fortalecer a nossa fé e que a gente possa continuar crendo que o milagre vai acontecer na nossa vida. Porque que Deus pode fazer é um fato, irmãos. Porém as situações querem nos fazer desistir, querem nos fazer olhar para trás, querem nos fazer abandonar a situação. Mas Jesus diz: não tema, crê somente, persevera, ignora as pessoas que querem te fazer desistir, ignora as pessoas que estão zombando de você, ignora. Porque esses que zombam vão ver o poder de Deus na sua vida. Louvado seja Deus. O que acontecia com os irmãos de José? Zombavam dele, não zombavam? Porque ele sonhava através da fé. Ele tinha sonhos, ele tinha projetos. Eram grandes? Claro que eram. Por isso que os irmãos zombavam dele. Mas, irmãos, no final das contas, os irmãos dele viram que Deus foi fiel e que ele, perseverando no sonho, tomou posse, perseverando na fé, tomou posse do sonho que Deus tinha dado para ele. Toma posse da bênção que Deus tem para você, irmão, através da fé. Ignorando aqueles que querem te fazer duvidar, desistir, que querem te fazer ficar pensativo, de maneira até tirar o sono da gente. Porque quem tem certeza, irmão, pode descansar tranquilo. Quem tem certeza não fica preocupado, porque sabe que Deus vai fazer o milagre, amém? O milagre está aí, tenha certeza. E toma posse dele, amém? Vamos nos colocar de pé, aleluia, louvado seja Deus. Esse é o momento de tomar posse do seu milagre, de, através da sua fé, buscar o impossível em Deus. Jairo, ele teve que abandonar toda a religiosidade, porque ele era um dos principais da sinagoga, e aquela turma gostava de Jesus? Não sabe. Talvez a religiosidade está impedindo a sua fé de desenvolver, irmão. Porque a religiosidade, irmãos, está vendando os teus olhos. Ao invés de você ver Jesus e ver a bênção do Senhor na sua frente, rejeita também essas coisas. Não é verdade?
porque Deus não quer que a gente viva uma vida cabresteada na religiosidade, não é verdade? Mas a palavra de Deus fala que se Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres, amém? É isso que o Senhor quer fazer na sua vida, te libertar, para que de fato sejamos livres, abençoados, amém? Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, diante do Senhor estamos neste momento agradecidos, ó Deus, por tuas grandes bênçãos, pela tua palavra, meu Deus, pois que diante das dificuldades, das situações que a gente enfrenta todo dia, Senhor, é fato que de algumas a gente desiste, que de outras, meu Deus amado, a gente abre mão, que de outras, meu Deus amado, a gente fala, não é para mim também, mas de algumas, meu Deus, se a gente vá, a gente consegue, Pai, mas não, meu Deus amado, por causa da força própria, mas é porque o Senhor está conosco. E nós temos que perseverar assim, Senhor, com fé, em todas as situações, meu Deus, pois que o inimigo não quer ver o teu povo abençoado, o inimigo não quer ver o teu povo bem, o inimigo ele quer escravizar o teu povo, Senhor, o inimigo ele quer destruir, quer roubar e quer matar, meu Deus, mas o Senhor vem dar vida e dar vida em abundância, e nós tomamos posse desta vida, Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Todo pensamento de dúvida, Pai, todo pensamento contrário, todo pensamento, meu Deus, que não vai dar certo, tudo que está limitando a fé dessa pessoa, meu Deus, a fim de impedir de que ela progrida, a fim de impedir, meu Deus, de que ela tome passos grandiosos nos seus projetos, Pai, que caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, se a religiosidade tem impedido, Senhor, que ela, meu Deus, venha largar a religiosidade agora, e se apegar em Jesus, como Jairo se apegou no Senhor, meu Deus, porque quando veio as notícias negativas, o Senhor disse para ele, não tema, crê somente. Assim também, meu Deus, na vida do teu povo, Pai, quando vier as questões negativas, meu Deus, nós possamos olhar para o Senhor, porque o Senhor diz para nós, não tema, creia somente, não tema, vai adiante, não tema, continue firme na fé, e o milagre, ele vai acontecer, e a vitória chega, e a realização acontece, e a transformação ocorre, e o nome de Jesus Cristo, ele é glorificado na nossa vida. Ó Senhor, vem derramar, meu Deus, do teu poder sobre a vida da tua igreja, assim como foi também na vida daquela mulher, Pai, que a caminho, meu Deus amado, não esperou a vez de alguém passar, mas meu Deus, ela teve fé, que o momento dela era agora, era aquele momento, e tomou posse da bênção. Meu Deus, quantos aqui, Pai, estavam esperando, mas hoje chegou o momento de tomar posse da bênção, e nós tomamos posse, Pai, no nome de Jesus Cristo, da vitória, de tudo o que o Senhor tem para nós, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu estendo a mão sobre a tua igreja, Pai, para abençoá-los, Pai, para em nome de Jesus repreender todo mal, que sai agora, todo pensamento negativo, toda derrota, em nome de Jesus Cristo, e que o Senhor possa trazer paz, libertação, cura e salvação, em o nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Levanta a sua mão para o céu. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer por esse culto maravilhoso, Senhor, que o Senhor, meu Deus, continue fortalecendo a tua igreja, o teu povo na fé, Pai, para que nós possamos vencer todos aqueles que nos desanimam, Senhor, e seguirmos firmes, olhando firmemente
somente para o alvo, para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor do coração de Deus Pai e a presença viva do Espírito Santo seja, Senhor, para sempre com o teu povo, em nome de Jesus. E quem crê diz comigo, amém. Louvado seja Deus. Vamos aplaudir.